Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Eu desejo que sim, que vocês estejam bem, que estejam em casa, se cuidando. A gente vai dar início à nossa aula de História do Brasil, usando o nosso módulo 2, tá? Agora nós vamos partir para o nosso módulo 2 no conteúdo de História, a partir da página 244. Módulo 2, página 244, onde nós vamos conhecer um pouquinho a respeito do processo de mineração no Brasil. Como é que se deu esse processo de mineração? Então, o descobrimento do ouro e de pedras preciosas, né, no Brasil, e o trabalho nas minas, eles estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do nosso país. Uma vez que logo lá no início da colonização, bem no iniciozinho, tinha as cidades que foram fundadas, as vilas que foram fundadas, melhor falando, elas eram nos litorais, não é? Por conta também de toda uma logística, porque ficava ali perto do mar, então a exploração do pau-brasil também que se deu início, né, essa atividade econômica, então era mais fácil o transporte do pau-brasil, uma vez que esse produto ele estava ali no litoral, então os indígenas eles começaram a extrair esse material e aí era levado aos navios para ser levado para a Europa, tá? E daí, com o passar do tempo, eles foram, né, os colonizadores, eles foram descobrindo o interior do nosso Brasil. Mas não foram descobrindo de uma maneira, vamos descobrir porque vamos crescer. Não, tinha todo um interesse econômico ali por trás. Nesse caso, era a mineração, tá? Que era a exploração do ouro e dessas pedras preciosas. E a gente vê aí na imagem de vocês, essa imagem de Vila Rica, feita no final do século XIX. Ele representa um garimpo em uma mina de ouro, né? E a gente pode ver aí, vou pegar aqui a seta para ver se vocês conseguem ver, como é que se dava, né? Os negros, e principalmente os negros, a população mais pobre, né, estavam aqui nesse processo mais difícil, que era a extração desse minério, a extração dessas pedras preciosas, desse ouro, né? Então eles estão aqui à beira dos rios e lavando, né, apurando o ouro, não é, que eles, depois que era extraído ali daquelas minas, como também essas pedras preciosas, elas eram encontradas muitas das vezes nos próprios rios, tá certo? E aqui as minas eles estão quebrando, não é, porque o ouro, eles quebravam as paredes dessas minas, por isso que muitas vezes a gente, os estados de Minas Gerais, e especialmente, mais por conta disso, dessa exploração que se deu nesse período, tá? Por isso que ficou mais o nome Minas Gerais, né? Por conta mais das minas, por conta dessa exploração desses metais que acontecia, né, em Minas Gerais, nessas minas. E a gente vê aqui, né, eles extraindo desses paredões. A gente vê também aqui, como é que eu posso dizer? A gente vê um ambiente de como que se dava a estrutura dos locais, né? Os casarões, onde ficavam os casarões, as igrejas, as casas dos mais pobres, os locais onde estavam os mais pobres, que eram esses escravos aqui, esses menos desfavorecidos economicamente. Lá atrás a gente pode ver a extensão também dessa imagem na página 245. Tá certo? Então, a extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas de origem africana, tá? Eles trabalhavam por muitas horas em péssimas condições. Então, a gente já vê aí essa exploração acontecendo, a mão de obra escrava sendo utilizada. E quem enriquecia eram os colonizadores, nunca ficavam para nós, tá certo? E também muitas pessoas começaram a migrar para Minas Gerais nesse período, porque começou a ter essa questão de riqueza começou a crescer, certo? Começou a crescer e aí eles começaram a ver que a exploração daquelas pedras preciosas, do ouro, eles poderiam crescer também, eles poderiam enriquecer. E começou a migrar também outras pessoas para esses locais justamente para isso, para tentarem enriquecer, tá? Mas lá na
página 246, nós temos a expansão do território. Como é que se deu, vocês têm um mapa na página de vocês, como que se deu as atividades econômicas no Brasil entre o século XVII e o século XVIII, tá? Mas no iniciozinho nós temos assim, o processo de colonização do Brasil, ele teve início nas regiões litorâneas, e aí só depois, como eu falei, ele começou a adentrar no interior da colônia, lá dentro do nosso Brasil, chegou no interior do nosso Brasil. Tá? Então, o interior que era explorado pelos colonos, eles começaram a ter duas práticas, que era a pecuária e a busca por drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Eram produtos silvestres de valor comercial, como o cacau e a castanha do Pará. Mas a atividade que mais promoveu maior riqueza, né? Promoveu maior deslocamento desses colônios no território brasileiro foi a mineração. Tá? Primeiro eles começaram com essa questão do cacau, da castanha do Pará e tudo mais, mas o que mais se desenvolveu, o que mais deu riqueza para os nossos colonizadores foi a mineração. Então, no final do século XVII, os bandeirantes eles passaram a organizar expedições à procura de de minerais preciosos e descobriram jazidos de ouro no atual estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais foi um estado muito explorado por esses colonizadores, porque era lá onde eles encontravam essas jazidas de ouro, era lá onde eles encontravam essas pedras preciosas. Então foi um estado muito explorado nesse sentido, tá certo? E com o passar do tempo, ele trouxe também benefícios no sentido da arquitetura, porque eles começaram a investir naqueles locais, e aí começaram a surgir muitas cidades, como a gente vê hoje Ouro Preto, a gente vê Mariana, tá? A gente pode observar muitas cidades mineiras em que o enriquecimento se deu, né, o desenvolvimento se deu por conta dessa exploração das minas, né? Então nós temos São João del Rei, nós temos Diamantina, Tiradentes, que foram cidades que cresceram na arquitetura também, uns locais muito bonitos, né? Que já teve a oportunidade de ir lá e quem também já teve de conhecer pelos livros, é uma cidade muito bonita nessa arquitetura, né? São prédios muito bonitos e a construção desses locais se deram a partir desse processo de mineração, tá? Então, essas descobertas, elas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas e começaram a enriquecer com a exploração do ouro. Como eu disse, né, com o passar do tempo, essa conversa, né, essa chama começou a chegar aos ouvidos de outras pessoas e eles começaram também a se deslocar para esses locais no intuito de enriquecer, de explorar esses locais, explorar esses metais preciosos e enriquecer também. E aí, é claro que tudo ficaria maior para a colônia, para os nossos colonizadores, mas os trabalhadores que começaram a se deslocar também para lá, começaram também a enriquecer, a ganhar também os seus lucros. Não tão quanto os colonizadores, né? Mas sim começaram a ter o seu dinheiro. Bem na página 247, nós temos a questão da corrida do ouro. A partir dessas milhares de pessoas que começaram a explorar esses locais. Então, a intensa migração para a região de Minas ficou conhecida como corrida do ouro. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais, tá? Os arraiais eram pequenos povoados, tá? Eram pequenos povoados temporários de trabalhadores. Esses arraiais, esses locais onde ficavam ali próximo às minas. Então, os habitantes dos primeiros arraiais, eles sofriam com as condições ruins de moradias e com outros problemas, como a falta de alimentos. Na região de mineração, havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras. Isso aconteceu só depois, tá? E aí, eles começaram a se fixar a moradia, começou só logo depois foi que eles começaram a se fixar ali, naqueles locais próximos às minas.
começaram a construir as igrejas, os casarões, os moradores, né, principalmente os mais pobres, os mais desfavorecidos, começaram a construir suas casas de pau a pique, que é a casa de barro, coberta de palha, e logo depois começaram a fazer as suas lavouras. Mas no início não foi assim, foi muito difícil, né? Como diz aqui que eles formaram esses arraiais e eles sofriam muito, principalmente com essa questão da alimentação. Mas só depois de um tempo foi que eles começaram a se adequar, começaram a se fixar ali e colocar moradias para eles, tanto que começou até a construir igrejas, né, e casarões para se adequar àquele local. O abastecimento das minas, como que se deu? Os moradores da região de Minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos. Essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como tropeiros. Então, os tropeiros eram os que levavam esses materiais de tanta necessidade, através das mulas, né, para esses trabalhadores, para esses locais. Então, os tropeiros, eles abriam caminho e permitiam um maior contato entre as regiões da colônia, né? Ao longo desses caminhos formavam-se núcleos populacionais, que posteriormente se tornaram-se em cidades, né? Aí vocês têm um exemplo aí no livro de vocês, ainda na 246, uma pintura que retrata como é que esses tropeiros eles carregavam essas mercadorias, né? Aí estão as mulas bem carregadas, bem recheadas, né, de produtos, e aí ele cuidando desses produtos e também desse animal, tá certo? Mas lá na frente, na página 248, nós temos a formação dos núcleos urbanos, como que se deu. Lembram que lá primeiro começou com os arraiais, não é, com a falta de alimento, principalmente com a falta de alimento, e aí os tropeiros vieram para contribuir com isso, para essa melhoria. Então começou a formação dos núcleos urbanos. Então, ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região de Minas cresceram, dando origem a vilas e cidades, como eu falei. Só com o tempo, né, mas os primeiros que chegaram ali sofreram demais. Aí com o tempo, esses arraiais, eles foram crescendo, se transformaram em vilas, se transformaram em cidades, em locais muito bonitos, que hoje a gente pode ver até hoje, como eu falei, né, deu um exemplo de algumas cidades. Mariana, Ouro Preto, não é? Tiradentes e muitas outras cidades mineiras que se formaram a partir desse processo de exploração das minas, tá? Então as sociedades elas eram formadas nesses locais e eram mais variadas que aquela formada em torno dos engenhos de açúcar, né? Nelas haviam diferentes profissões e grupos sociais. Entretanto, assim como os engenhos, essas sociedades eram marcadas por grande desigualdade social, né? O que a gente vê também até hoje, né? Aqui atualmente, né? Na nossa cidade a gente pode observar que existem muitos bairros, muitos locais onde a gente pode observar muita pobreza, e outros que, principalmente em bairros, né, que a gente pode observar muita riqueza, a parte mais nobre da cidade, não é? E não foi diferente no início desse processo de exploração, quando começou com os arraiais até chegar no processo de cidade. Então, a maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados, que realizavam diversos tipos de trabalho, como a extração de minérios e serviços domésticos. Tá? Havia um pouco de pessoas livres formadas por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como alfaiates, sapateiros e pedreiros. E aí começou, né, esse processo onde todo mundo estava ali junto, e essa formação dessas cidades no interior de Minas Gerais em especial, ela teve sempre um intuito ali por trás: exploração das riquezas, exploração dessas jazidas de ouro, exploração dessas pedras preciosas, tá? Não simplesmente por povoar, mas para trazer dinheiro para os colonizadores. E aí vocês têm um exemplo aí de Vila Rica, né, que é a atual Ouro Preto, foi uma das cidades fundadas no período de mineração.
A gente vê aí com uma arquitetura bem bonita. Vou pegar aqui a seta para tentar mostrar para vocês nas telas essa linda arquitetura aqui, né? A igreja, outra aqui, esses grandes casarões, que na grande maioria desses casarões eles eram feitos de 2 ou 3 andares. Cadê a seta? 2 ou 3 andares, tá? As cidades também, as casas aqui, a gente pode observar a presença dessa arquitetura no início desses processos de exploração das minerações. E aí houve a necessidade da transferência da capital. E aí em 1763 a cidade da colônia foi transferida para Salvador, no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, desculpa, de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. No porto do Rio de Janeiro era feito um embarque para Portugal do ouro extraído nas regiões dessas minas. Aí dessa maneira, com a sede do governo na cidade do Rio de Janeiro, a coroa portuguesa podia exercer com controle maior sobre o embarque e a cobrança dos impostos desse ouro. Então tinha toda uma estratégia ali de sair de Salvador para o Rio de Janeiro, até porque ali a cidade de Minas, né, seria mais próximo, então teria toda uma estratégia ali por trás, como foi dito aqui no livro, que o embarque e a cobrança de impostos desse ouro era mais fácil de ser controlada na capital do Rio, sendo o Rio de Janeiro a capital, pelos portugueses, né? Porque eles teriam como cobrar mais esse ouro, ou melhor, esses impostos, e o embarque seria feito de maneira mais controlada por eles, tá certo? Baseada na nossa aula de hoje, eu vou deixar uma atividade para vocês, que estão nas páginas 249, que corresponde à nossa aula, tá? Vocês vão fazer a página 249 e voltando lá na 245, vocês vão responder, vocês vão pensar nessas 3 perguntas da letra A, letra B e letra C, tá? Vocês vão refletir sobre essas 3 perguntas, mas vocês vão responder no livro a página 249, tá? Fiquem bem e bons estudos!